Glorificado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém? Meus amados, é uma alegria muito grande estar aqui. Perdão se ainda vou me atrapalhando um pouco no microfone, que eu não estou acostumado. Mas vamos abrir a palavra do Senhor, Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Vamos orar. Deus maravilhoso, queremos que o Senhor, Pai, queremos te clamar para que a Tua palavra possa transformar nossos corações, fazer-nos mais semelhantes a Ti, fazer-nos verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, tem sido uma alegria grande estar congregando aqui na primeira igreja. Já estamos aqui há um ano, eu e minha família. E as crianças são maravilhosas. Elas querem trazer a oferta. Eu ainda deixo um pouquinho, né? Porque elas estavam tentando encaixar. Então, até que eu fui lá e ajudei. Mas o pastor Cláudio me convidar, entendi que o que eu tinha que trazer era sobre Apocalipse. Tem sido um ano maravilhoso. A gente tem estudado na escola dominical sobre Apocalipse. Até pensei em trazer Ana aqui, vi Ana hoje, para ela fazer aquela abertura apocalíptica, né? Porque Ana, a cada domingo, ela faz aquela abertura apocalíptica que a pessoa chega, vai com gosto para a classe, para querer saber o que vai acontecer. Mas eu poupei ela disso aí, ela ficasse tranquila. Mas tem sido maravilhoso. Nosso professor, Fernando Trajano, aquela voz linda, né, que ele tem, é uma benção. Aí, e a louvor... Eu quase não consigo pregar, mas comecei a chorar aqui. Eu não sei pregar direito não, mas nem se preocupe. Pregar não é comigo não, mas chorar é comigo mesmo. Chorar eu sou bom. Mas Apocalipse foi uma coisa de Deus para a primeira igreja. E para qualquer igreja, no momento atual que a gente vive. Nosso momento é um momento que eu chamo de momento apocalíptico. Um momento de desesperança, um momento de frustração, momento de muitas pessoas estarem vivendo dificuldades e principalmente a desesperança, a falta de fé. O momento do nosso país é esse, amados. Eu sou funcionário público e a gente trata com várias pessoas ao longo do dia, de segunda a sexta. E o sentimento é esse, é um sentimento de desesperança, um sentimento de não acreditar mais em nada, de ter sido enganado, de ninguém prestar mais, de não ter jeito. E esse sentimento de desesperança é o que eu chamo de momento apocalíptico. Porque esse era o momento da igreja. Um momento de grande perseguição, muito maior. Mas nós vemos também reflexo disso no mundo. Até no mundo a perseguição tem aumentado para aqueles que professam a fé no Senhor Jesus. No nosso mundo a gente não sente muito, mas no mundo islâmico a coisa está muito pior, muito pior. Mas é nessas horas que a mensagem do Apocalipse, ela vem com toda força, para levantar a sua igreja, para abrir sua boca e trazer a mensagem de esperança, que só há nele, só há no Senhor Jesus. Como diria o presbítero Josimar, estamos vivendo o Apocalipse.
Se ele estivesse aqui hoje, ele ia falar isso, com certeza. Mas, no Apocalipse a gente já viu vários capítulos. Já foram 4 ciclos. Muito assunto a gente poderia falar. Mas Deus me tocou para falar no assunto de hoje, a partir do capítulo 4. Quando eu estava lendo para meus filhos, comecei a ler as Crônicas de Nárnia, lá em casa. Para Annalise e para o Benjamin. O Benjamin, 2 anos, ele só está ali na festa, né? Mas estou na terceira linha, ele já vai embora. Ele só faz a audiência e o chamamento. Mas a Annalise está ali, atenta. E nessa primeira crônica de Nárnia, o sobrio do mago, tem um momento em que as personagens eles vão para um mundo que está tudo completamente escuro. Ninguém nem consegue se enxergar. Você sabe que está pisando em alguma coisa, mas não vê nada vezes nada. E estava lá as 2 crianças principais personagens dessa primeira crônica, junto com um cocheiro, o tio de uma criança e a feiticeira. E nessa escuridão, o cocheiro, vamos cantar um hino. Começaram a louvar a Deus com um hino. Depois que louvaram, ele acompanhado das crianças, que os outros 2 não quiseram acompanhar, começou-se um momento de discussão, mas de repente o cocheiro disse: silêncio! Alguma coisa está acontecendo aqui. E de repente começou-se a ouvir uma voz, uma canção. Começou baixinho e foi aumentando. E aquela canção não era nem com palavras, mas eram, de acordo com a narrativa, nunca aquelas personagens tinham ouvido algo tão belo. Aquela canção envolvia. E de repente, no meio daquela escuridão, surge ao mesmo tempo 2 coisas. Não era uma só voz agora. Eram milhares e milhares de vozes. E ao mesmo tempo, no céu surgiam milhares e milhares de estrelas. E aquele coro celestial, era como se as estrelas cantassem junto com a primeira voz. A voz profunda que parecia vir de todos os lugares, que parecia vir da terra. E no meio de todo esse cenário, o cocheiro disse as seguintes palavras. Eu queria aqui falar ipsiliter. Ele disse: louvado seja, disse o cocheiro. Se eu soubesse que existiam coisas assim, teria sido um homem muito melhor. Se eu soubesse que existiam coisas assim, teria sido um homem muito melhor. Isso faz nos lembrar claramente aquilo que nosso pastor Lutero gosta de falar aqui na frente. Aquela palavra que está na lição. O pastor Leandro colocou: olhar o céu muda o modo como vemos a terra. Só para relembrar algumas coisas, a maioria daqui participa das classes, mas só para nós nos inteirarmos como igreja, Apocalipse não é o livro do fim do mundo. Isso tem sido bem claro nas lições. É um livro de consolo e de esperança para a sua igreja, que estava sendo assolada por uma perseguição brutal do Império Romano. Mas aí o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, veio ao seu servo João na ilha de Patmos. Veio falar com aquele que era o último dos apóstolos em vida. Aquele que tinha encosta da cabeça no peito de Jesus. E ele veio trazer a mensagem que levantaria a igreja. É um livro de consolo e de esperança. E a mensagem do livro é uma só. A mensagem do livro é relembrando a obra do Senhor. A obra que nós somos parte dela. A obra da criação, da redenção e da consumação, feita por Ele. A história não é essa vida que temos aqui, que muitas vezes nós só olhamos para as dificuldades políticas que vivemos, nós só olhamos para a crise, para a falta de dinheiro, para a falta de saúde. Mas a história verdadeira não é essa. A história verdadeira
é que o nosso Deus criou todas as coisas. Que o Senhor Jesus veio para redimir aqueles que creem. E que nós, todos nós que cremos, estaríamos para sempre com Ele. No banquete eterno. Essa é eu chamo isso de meta-história. É a história que deve ser a nossa história. É a história que deve conduzir a nossa vida. É a nossa meta-história, é a história que nos conduz. E essa mesma história se repete 7 vezes no livro de Apocalipse. E aqui estamos numa interface do capítulo 1 ao capítulo 3. Essa história foi contada. E agora ela começa a ser recontada do capítulo 4 até o capítulo 7. E em cada interface desses ciclos, aparece a ênfase que cada um desses ciclos terá. Cada ciclo tem uma ênfase diferente. E se somam para dar a história completa. A obra completa do Senhor. E a ênfase, amados, está aqui nos versículos que eu acabei de ler. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Sabe o que é isso, amados? A adoração. E depois essa porta é aberta. Versículo 1. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz. A primeira voz. A voz profunda. Como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E começou a visão celestial, a obra do Senhor, pela visão celestial. E Apocalipse, amados, eu queria enfatizar uma coisa que eu ouvi numa aula do nosso presbítero e futuro pastor Wilson Durães. Ele disse que Apocalipse é um livro bastante prático, e é. E a ênfase prática que nós temos aqui nesse ciclo se chama adoração. E é isso que nós vamos caminhar nessa noite. Nós vamos caminhar tratando sobre isso. Nós vamos caminhar em 5 passos. 5 passos de adoração. Baseado no texto que temos aqui. Primeiro passo. A adoração centraliza. A adoração centraliza. Veja o texto aqui, amados. Versículo 2, capítulo 4. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos, 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. O trono está no centro, amados. O trono está no centro. Tudo está ao redor, percebe? Ao redor estão os anciãos. Ao redor estão os 4 seres viventes. Ao redor está o arco-íris. Mas o trono está no centro. A adoração centraliza. A adoração é voltada para o trono. A adoração centraliza. Essa visão já foi vista em Isaías,
Como nós temos visto também, Apocalipse é o livro mais repetitivo da Bíblia, porque ele traz de volta tudo aquilo que foi ensinado antes. E essa visão foi a visão de Isaías, lá em Isaías 6, quando ele viu o Senhor no seu alto e sublime trono. Tudo começa, amados, quando nós enxergamos quem realmente reina. Os cristãos naquela época estavam sendo massacrados por um imperador romano, por Domiciano. Mas o rei não é Domiciano. Mas há alguém sim que está sentado no trono. É o nosso Deus e eterno Pai. Ele sim está sentado no trono. Ele é rei, acima de todo principado e potestade. Ele é quem realmente reina. Isso é um chamado para aquela igreja daquela época, dizendo: não põe os olhos naqueles que te governam, que te massacram, porque o teu rei, esse está sentado no trono. Ele reina, ele está vivo e ele é presente. Da mesma forma hoje, amados, nós temos que olhar para quem realmente reina. Não importa quem está aí, governando ou desgovernando, ou não sabendo governar, porque o nosso rei está sentado no trono, e do trono ninguém pode tirá-lo. E quando nós adoramos ao Senhor, nós centralizamos o Senhor em nossas vidas. A nossa maior luta, amados, as nossas maiores tristezas e dificuldades é quando nós perdemos o centro, quando nós desviamos o foco, quando o centro de nossa vida deixa de ser o trono de Deus e passa a ser outras coisas, quando o centro da nossa vida passa a ser a nossa família, quando o centro da nossa vida passa a ser o nosso trabalho, ou a nossa busca de ter sucesso, de ter realizações. O centro tem que ser o trono de Deus. Se nós perdemos isso, nós perdemos a vida. Os verdadeiros adoradores centralizam sua vida no trono de Deus e dele não sai. E centralizar a vida, amados, é colocarmos o dia do Senhor como o centro da semana. O primeiro dia da semana, que é o domingo, é para ser o dia de nós estarmos nos alimentando completamente do Senhor para vivermos. Mas infelizmente, muitos de nós, a semana começa segunda-feira. A semana começa hoje. Tudo na nossa vida deve começar com o Senhor, porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos leva adiante, Ele é quem nos dá vida e vida e abundância. Isso é centralizar a vida. No domingo passado, no nosso boletim, estava aqui 10 recomendações, 10 desafios para 2016. Se você não leu, leia. Se você não pegou, está na internet, é só baixar. A gente baixa tanta besteira, baixa uma coisa boa. Está lá. 10 metas para 2016. Essas 10 metas centralizam nossa vida no trono de Deus. Diz lá que devemos nos preparar para estar aqui. Diz lá que esse dia deve ser consagrado ao Senhor. E é difícil, viu, amados? Vamos ser honestos. O domingo é o dia que mais tem coisas para se fazer, que mais recebemos convites para fazer outras coisas. Por exemplo, eu que gosto de futebol, o domingo é dia de futebol. Mas eu vi que aquilo estava tirando o foco. Eu tive que dizer para amor, olha, eu não vou mais ver nada, nem ligar a televisão no jogo de domingo. Porque senão eu tiro o foco de Deus. Não estou dizendo que isso é lei, amados. Não me entendam dessa forma. Estou dizendo que
da minha parte, estou lutando para focar no Senhor. Isso é uma coisa minha, não estou dizendo que é sua. Mas todos nós temos que lutar. Todos nós temos nossas lutas. E o inimigo de nossas almas, o que ele quer fazer, nos tirar do centro, nos tirar do foco. É isso que ele quer. Mas nós temos que, se queremos realmente ser verdadeiros adoradores, temos que centralizar nossa vida no trono de Deus. Isso não quer dizer que não teremos dificuldades, amados. Teremos sim. Mas as dificuldades não vão nos tirar do eixo. E mais, as dificuldades, nós enxergaremos elas como oportunidades de glorificarmos ainda mais o nome do Senhor. Essa é a realidade. A adoração centraliza. Mas ela não só centraliza, amados. Tem um segundo passo. A adoração reúne. Vamos continuar no texto, irmãos. Versículo 7. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão. O segundo semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite. Proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E quando estes seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Perceba aqui, amados, uma grande reunião nos céus. A reunião dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes. Como foi aprendido nas aulas, os 24 anciãos somos nós, é a igreja. Eles representam o antigo e o novo Israel, as 12 tribos mais os 12 apóstolos. É a igreja reunida. O velho e o novo Israel se reúnem. Não há separação entre os que creem antes da vinda do Senhor Jesus e os que creram depois da vinda do Senhor Jesus. Nós estamos unidos, adorando o nosso único Deus, o Deus Trino. Mas também a reunião destes com os 4 seres viventes, que representam a criação de Deus. Toda a criação, toda a extensão da criação, colocada aqui por animais representativos da criação. Então nós também estamos unidos com essa criação. Tudo para adorar o nome do Senhor. A adoração reúne. A adoração nos faz reunir e sermos um corpo. Um corpo que não é igual. Um corpo que é uma unidade, mas ele não é igual. Ele é uma unidade na diversidade. Quando adoramos, nós valorizamos o que está aqui, no capítulo 5, no terceiro cântico. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todos integrados adorando ao Senhor. Todos integrados, fazendo parte de um só povo. Um povo que se chama pelo seu nome. A adoração reúne, irmãos. Quando adoramos, as igrejas militantes e triunfantes estão unidas. A gente pode ver isso, tanto em Hebreus, capítulo 12, versículos 22 a 23, como também aqui, no cântico final,
milhares de anjos reunidos com os 24 anciãos, reunidos com os 4 seres viventes, e com todo ser que está no céu, na terra e debaixo da terra, estão ali, adorando o Senhor. A adoração reúne. A adoração nos torna um só corpo. Mas sabe o que atrapalha mais a adoração, irmãos? É quando nós deixamos de olhar para o nosso Senhor, de adorar, e passamos a olhar para aqueles que estão conosco. E começamos a observar os defeitos uns dos outros. E começamos a não glorificar a Deus, mas a amaldiçoar o nosso próximo. A maldizer o nosso próximo. Não estou dizendo que não deve haver disciplina, amados. Não me entendam mal. Tem gente que sempre vai pro... A gente fala de alguma coisa, vai lá para 80. Não estou falando isso, amados. A disciplina deve existir. Mas a maledicência, o foco nos outros e não o foco no Senhor, porque nós amamos uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. Então nós devemos ter os nossos olhos fitos em Jesus e assim amarmos uns aos outros, semelhantemente amarmos uns aos outros, e realmente nos unirmos como um só corpo. Nós somos um só corpo só quando amamos uns aos outros, quando realmente choramos um com o outro, nos alegramos um com o outro, nos importamos um com o outro, clamamos um pelo outro. A adoração reúne. No domingo passado, também no boletim, estava a descrição do relatório lá de Itambé. Achei tão lindo, o Lamácio colocou no boletim, nosso missionário, que uma das coisas que tem impactado o coração dele é o trabalho que ele tem feito na cadeia pública. De onde menos se espera, vem preciosos tesouros, porque aqueles que adoram ao Senhor enxergam onde ninguém enxerga, e os tesouros são encontrados, os tesouros separados por Deus, para a glória dele. A adoração reúne. Interessante, tivemos um desastre ambiental pelo menos que eu já vi foi o maior, que foi aquele desastre lá em Minas Gerais. Mas apareceu numa reportagem, não sei quem viu, Sebastião Salgado, propondo todo um trabalho de renovo. Ele diz: a terra renova. E é verdade. Quem assistiu um filme que é autobiográfico da vida do Sebastião Salgado, chamado Sal da Terra, lindo filme. É pesado. Não põe para as crianças assistir, porque é um filme pesado. Não tem nenhuma cena ruim, mas é um filme muito pesado, porque ele mostra o pior que nós temos, mas mostra como Deus pode renovar todas as coisas. Lá aparece um Gênesis vivificante. Sebastião Salgado disse que depois de tanto trabalhar com o homem, estava completamente sem fé. Mas ao visualizar a criação divina e ver que ela se renova e ela restaura-se, aquilo trouxe um vigor de fé na vida dele. É verdade, irmãos. A criação louva ao Senhor. E nós devemos nos reunir a ela nesse louvor. A adoração reúne. Então vamos lá, estamos caminhando. A adoração centraliza, a adoração reúne, mas também a adoração, ela revela. Vamos continuar o texto aqui, amados. Capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte,
que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Meus amados, preste atenção nessa parte. É até ruim quando a gente fala adoração revela. Infelizmente a palavra revelação ela tem sido tão deturpada no nosso país que a gente tem que ter muito cuidado quando fala essa palavra. Mas em que sentido a adoração revela, irmãos? Nesse trecho aqui vemos claramente que há um clamor, um anjo forte declara: quem é capaz, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Essa mesma lamentação já tinha Isaías, lá no capítulo 29. Ele pergunta a mesma coisa: quem é digno de abrir o livro? Quem? E a reação de João é uma reação fantástica. Porque João começa a chorar muito. Vê um desespero. Porque se ninguém pode abrir o livro, que esperança há? Se ninguém pode abrir a mensagem de salvação, que esperança há? E ele começa a chorar. Isso me remete às palavras do Senhor Jesus, no seu primeiro discurso: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quem dera se nós chorássemos. Nós chorássemos por pessoas que estão tão longe de Deus. Chorássemos por vidas que estão se desviando do caminho. Com certeza, irmãos, todos aqueles que choram no Senhor serão consolados. Todos aqueles que choram no Senhor ouvirão essa frase: não chores. Ou em outras passagens da Bíblia diz: não temas. Não temas. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não chores, porque eu venci. O nosso Senhor Jesus Cristo venceu. O nosso Senhor venceu. O nosso Senhor morreu e ressuscitou. Ele derrotou o último dos inimigos, a morte. Ele venceu para que nós fôssemos mais que vencedores. Todos nós que cremos no seu nome somos mais que vencedores, porque Ele venceu. Há um vencedor nesse mundo, é o Senhor Jesus. Há um vencedor em todos os céus e toda a terra, é o nosso Senhor Jesus. E nele somos mais que vencedores. Meus amados, a obra central da adoração é a revelação da palavra, que é o próprio Cristo. Por que é que nós insistimos tanto que o centro do culto é a palavra? Porque é a palavra que revela o Senhor Jesus. Ele é a palavra. Ele é a própria palavra.
Por isso que é o centro do culto. O centro da adoração é a palavra de Deus, é o Senhor. E através da ação do Espírito Santo, nós somos transformados. Isso é adoração, irmãos. E não importa a forma. Estava um eunuco indo para a Etiópia, lendo Isaías e não entendia nada. E no meio do deserto, Deus colocou Filipe lá. E ele ouviu. E daí ele revelou o Senhor Jesus naquelas letras que ele lia em Isaías 53. E naquele instante, o eunuco creu e foi batizado. E até hoje está lá a igreja da Etiópia. 2000 anos de história. Porque um eunuco, no meio do deserto, ouviu a mensagem e levou para um povo para o qual não foi enviado mais nenhum missionário. E até hoje está lá a igreja da Etiópia, que hoje está também na Eritreia e no Sudão do Sul. Deus é Deus, e a sua palavra transforma nossas vidas. Só a sua palavra. A adoração tem que ser baseada na palavra de Deus, nessa meta história que estamos contando. Não pode ser baseada naquilo que nos agrada. O grande erro que se tem por aí afora é isso. É que a adoração é baseada em pessoas, no que agradam as pessoas. Mas nós não temos que agradar ninguém, nós temos que adorar o nosso Deus. A mensagem tem que ser a palavra de Deus. A palavra tem que estar no centro. Se a palavra de Deus não transforma a nossa vida, não há adoração, amados. Se nós saímos daqui vazios, é porque não adoramos a Deus, porque não abrimos o coração para que a sua palavra penetre. A adoração revela a palavra de Deus. Um coração adorador é transformado pela palavra de Deus. E nós vimos quando ele abriu o selo. Me lembra aquela passagem de Nazaré. Jesus leu o livro de Isaías também. Eu só falo Isaías hoje, já falei um monte de vezes. Depois de ler aquela passagem linda de Isaías, ele disse: eis que hoje se cumpriu essa palavra, porque Ele é a palavra, Ele é o cumprimento de toda a palavra. A adoração revela. Se não há transformação, não há adoração. Vamos lá, amados. Nós temos o quarto passo. A adoração centraliza. A adoração reúne. A adoração revela. E a adoração canta. Amados, vi uma definição de música, achei tão linda. Diz assim: música é a fala intensificada e expandida. Louvor, amados, é algo natural em todas as pessoas. Nós naturalmente louvamos aquilo que arde no nosso coração. Quantas vezes louvamos nossas esposas? Ou as esposas dos maridos? Quantas vezes louvamos nossos filhos? Nós nos alegramos, também louvamos a Deus por eles. Tudo que arde no nosso coração se transforma em louvor, amados. E se o que arde no nosso coração é o nosso Senhor Jesus, nós só podemos louvar. Não há outra coisa a fazer. O louvor é natural. O louvor é uma coisa que anseia nossa alma. Nossa alma enche quando louvamos, porque fomos chamados para isso. E esse texto é tão rico. Temos aqui 5 cânticos. O primeiro cântico que já lemos, no versículo 8, capítulo 4,
Santo, santo, santo. É o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. É um cântico exaltando Deus Trino, centralizando no Deus Trino. Eu diria que ele é a tríplice trindade, porque ele é um cântico feito em 3 partes, em 3 estrofes, para o Deus Trino. Tudo é 3 aqui, para exaltar o nome do nosso Deus. Um cântico feito pelos 4 seres viventes. Depois vem os 24 anciãos e cantam: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas que Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Um canto que exalta a criação de Deus, a criação de Deus sendo aclamada por sua igreja reunida. Até porque toda a criação foi feita para nós. Tudo que Deus criou antes de nós foi feito para nós, para que nós vivêssemos aqui. Depois vem um canto quando se exalta a redenção em Cristo Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. É a própria redenção aqui exaltada agora pelos 4 seres viventes, reunidos com os 24 anciãos. Começa a reunir. Depois de centralizar, começa a reunir. E também louva a revelação do Senhor Jesus. Depois, o Cordeiro é glorificado pelos 4 seres viventes, pelos 24 anciãos e por milhares de anjos. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. A glorificação do Cordeiro. E por último, a apoteose, onde o rei, aquele que está sentado no trono, e o Cordeiro são exaltados por todos, pelos 24 anciãos, pelos 4 seres viventes, pela miríades de anjos e por todo ser que habita no céu, na terra e embaixo da terra. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Meu amado, quero dizer uma coisa para você. Não existe louvor bom ou ruim. Existe coração que adora e coração que não adora. Só isso. Muitas vezes, até em igrejas pequenas, a gente pode passar e achar que as pessoas estão louvando desentuado. Deus não se importa. Deus quer coração. É corações que se doem, que cantem a plenos pulmões. Louvem ao Senhor. Jonathan Edwards foi confrontado na época do avivamento, porque pessoas se exaltavam demais. Ele disse: eu concordo que pessoas exageram, mas eu não posso concordar, dizer que aquilo não é de Deus, porque eu sei que muitos corações estão voltados para Deus, e Deus quer corações que o adorem. Deus quer o nosso coração louvando apenas os pulmões. Ao ouvirmos, amados, a primeira voz pelo Verbo que se fez carne e habitou entre nós, naturalmente louvamos. E olha que detalhe aqui, amados. Não só louvar, orar. As orações dos santos foram colocadas em louvor a Deus. Nós louvamos, nós oramos, nós meditamos, nós vivemos para o nosso Deus. Isso é viver para Deus. Isso é mergulhar na profundidade de Deus. Nossa vida, mas tem que ser enchida com louvores ao Senhor. Tem pessoas que só louvam a Deus a cada domingo.
passam de segunda a sábado sem louvar nada. Eu só louvo no culto solene. Então você é um morto-vivo na semana? Quem não consegue louvar, não vive. Louve, amados. Deixe a palavra de Deus, a música do Senhor, aquela que realmente louva ao Senhor, não as bobagens que muitas vezes tem por aí afora, mas músicas que louvam ao Senhor, encherem sua vida, encher o seu dia. Nós deixamos um monte de porcaria encher a nossa vida. E esquecemos que a nossa vida deve ser cheia de hinos, cantos espirituais. Está lá em Colossenses, amados. Recomendação do apóstolo Paulo. Encham-se de salmos e hinos. Falem uns com os outros com salmos e hinos e cantos espirituais. Orem. Mergulhem na profundidade divina. Saiam dessa superfície. Deixe a vida de Deus comandar a sua vida. Deixe que a vida comande a sua vida. Deixe que a música divina encha a sua vida e coloque harmonia. A nossa harmonia é dada pelo nosso Deus. E por fim, amados, a adoração, ela afirma. Versículo 14. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amados, tem 3 palavras que nenhuma língua conseguiu traduzir para o seu próprio linguajar. É amém, aleluia e hosana. Até tentaram. Colocaram assim, no lugar de amém, colocaram em verdade. Mas os autores bíblicos desistiram e deixaram lá o amém. Deixaram lá aleluia e hosana. No texto aqui nós temos o amém. E você se lembra como é que começou a carta dirigida à igreja de Laodiceia? Está aqui, ó. Ao anjo da igreja de Laodiceia, verso 14, capítulo 3, escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amados, amém não é só em verdade, não é só o que é certo e verdadeiro, é também, mas também amém não é só uma afirmativa do que eu quero que aconteça, que assim seja, eu espero que seja assim, é também, tudo isso é amém. João, o autor do Apocalipse, é especialista em amém. Só no evangelho dele são 50. Não existe autor que mais tenha escrevido essa palavra do que o apóstolo João. Mas amém, amados, é o sim de Deus em nossa vida. É quando tudo aquilo que nos atrapalha de viver plenamente, de termos vida e vida em abundância, é retirado. E a vida de Deus invade nossa vida. E nós dizemos amém. É quando pela fé nós temos a certeza que a palavra do Senhor vai ser cumprida. Pela fé nós conseguimos ver todo esse enredo celestial e vivemos com essa esperança. E somos verdadeiros adoradores porque olhamos para o céu, olhamos para a vida de Deus que enche nossa vida. A fé é o amém. O amém é o próprio Deus. Estas coisas escreve aquele que é o amém. Está aqui em Apocalipse, está em Isaías também.
Amém, amém vos digo. O Senhor Jesus usava o amém de forma que as suas palavras, as suas afirmações que vinham logo depois, fossem como afirmações divinas, as quais eram. Não se usava amém, amém naquela época, mas ele usou, porque ele é o amém. Que a palavra dele não está sujeita a erro. Ela se cumpriu, ela se cumprirá. É a nossa esperança, é a nossa fé, é a nossa vida. Quando adoramos, amados, nós ouvimos a primeira voz, a voz profunda, e nós nos tornamos resposta a essa voz, e dizemos para ela: amém, que se cumpre em nossa vida. Quando adoramos, nós ensaiamos no presente o final que nos espera, e dizemos amém. Me lembra aquele louvor maravilhoso do Grupo Logos, Autor da Minha Fé, onde ele visualiza o encontro com o Senhor Jesus, visualizando pela fé aquele encontro que nos aguarda. Não há como não se emocionar, porque todos nós que cremos no Senhor, que o adoramos em espírito e em verdade, nós nos encontraremos com Ele. Nós celebraremos aquele grande dia, amados. Meus queridos, eu quero encerrar relembrando a passagem do Evangelho de João. O Senhor Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Diferentemente do cocheiro que disse que nunca tinha visto tal coisa, que se tivesse visto seria um homem melhor. Pela fé, amados, nós podemos enxergar a visão celestial de toda a obra de Deus, a partir da criação, passando pela redenção, até a consumação e glorificação. Tudo está aberto, tudo foi revelado a nós. Tudo é Apocalipse, que é a revelação. Em consequência, mas dessa revelação, centralizemos nossas vidas em Deus. Reunamos como corpo de Cristo, quebrando as grades da separação. Abramos os olhos e os ouvidos para a palavra que se revela dia após dia pelo poder do Espírito. Enchamos nossa vida de louvor, salmos, orações, poesia, cânticos espirituais focados na história da obra de Deus, na meta-história, na primeira voz, na voz profunda, e respondamos com uníssono e retumbante amém a cada culto prestado, a cada palavra que transforma a nossa vida, ao Deus que nos ama, que deu seu Filho, que venceu e nos trouxe para o banquete eterno da adoração. Vamos orar. Deus maravilhoso, Tu és santo, santos. Tu és o único digno de ser adorado. Tu és aquele que nos ama antes da fundação do mundo. Tu és aquele que nos chamou das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Nós que não víamos nada, passamos a enxergar a Tua luz em nossa vida. Faz-nos verdadeiros adoradores. Livra-nos, ó Pai, de vivermos na escuridão deste mundo, de deixarmos que a escuridão nos cubra e olhemos para a Tua luz, adoremos com todo o nosso ser, centralizemos nossa vida em Ti, ó Deus. Tem misericórdia de nós, pelos desvios que muitas vezes nós enveredamos. Traz-nos para junto de Ti, traz-nos para junto da Tua glória. Dá-nos um coração de adorador.
Em nome de Jesus. Amém.